Estamos aqui, nós estamos na sexta lição, agora uma lição muito importante. Davi, o soberano segundo o coração de Deus. Tendo sido rejeitado Saul, Deus mandou Samuel que procurasse um sucessor. Seria Davi o mais novo dos filhos de Jessé, que Samuel ungiu como rei. Isso é descrito em 1 Samuel 16, de 1 a 13. E o Espírito do Senhor se derramou sobre Davi, alguém que tem o coração capaz de ter intimidade, onde o Espírito habita. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Essa palavra vai parar na boca de Jesus. É um tocador de harpa, é um pastor de ovelhas. Como tocador de harpa, Davi foi chamado para suavizar o coração do rei, que sofria de algumas fobias, né? Então o mau humor dele tornava como quase que uma pessoa intragável à corte. Isso é descrito em 1 Samuel 16, 14 e 23. Também ele tem talvez a mais famosa de suas participações na história de Saul, é na luta contra os filisteus, quando Davi, aquele pequeno pastor, derrota o gigante Golias, obtendo com a graça de Deus a vitória, apenas com uma funda e 3 pedras, sem armadura. Ele derrota o Golias, ou seja, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Começa aí a grande epopeia desse jovem guerreiro que se tornou um grande dentro de Israel. Embora soubesse da sua missão, da sua vocação, ela só se torna conhecida no momento em que o soberano que o antecedeu, Saul, morre. Embora Saul tenha perseguido, nunca Davi estendeu a mão contra Saul, nem mesmo palavras. No momento em que Saul dormia, Davi tinha a lança em mão e os seus correligionários diziam: o Senhor colocou em suas mãos, crava-o na terra. Ele diz assim: ai de mim tocar no ungido do Senhor. E aqui novamente é o tema por detrás de todo o livro de Samuel: bênção, valorizar a bênção. Segundo, parte do tema, a sua vocação. A sua vocação é tão importante quanto a minha vocação. Eu tenho que respeitar a sua bênção, a sua vocação e a sua missão. E você tem que respeitar a minha bênção, a minha vocação e a minha missão. Talvez é o grande ensinamento desses 3 homens: Samuel, Saul e Davi. Samuel é aquele que conhece o coração, conhece a bênção, é fruto da bênção, é fruto de um chamado, conhece sua missão, tem a sua missão. Ele é feliz executando bem a sua missão. Saul é aquele que passa a sua vida, passa o seu reinado sem saber de fato qual é a sua missão. Ele acha que é derrotar homens, ele acha que é derrotar povos estrangeiros. Na verdade, a grande conquista, a grande batalha é uma batalha interior, é uma batalha para a união das 12 tribos em torno de uma fonte só, que é a aliança com Deus. Davi compreende essa realidade. Todos os esforços na vida de Davi, todos os movimentos dele, tanto em colocar as tribos estrangeiras para fora, quanto formar alianças internas, quanto fortalecer o Estado de Israel, fortalecer a nação israelita, a unidade entre as tribos é para que elas tenham unidade. Talvez a sua grande obra tenha sido não a construção, mas assim, criar uma capital, ou seja, um local de união, um local de unidade. Dali todas as decisões emanam. Então esse é a grande conquista de Davi. Davi são 40 capítulos que falam dele, desde o seu chamado, passando pela sua via dolorosa, por todas as perseguições de Davi, a sua vida de corte, né? A sua vida na casa
o encontro dele com Saul, a sua amizade com Jonatas, né? A sua consagração como rei, a sua sagração como rei, a sua coroação como rei, né? Tudo isso é muito bonito no chamado de Davi, no dia em que ele é ungido por Samuel como rei, que Samuel sobe a Belém, purifica os parentes, reúne-os e manda que todos os filhos de Jessé passem à frente dele. Olha para um e diz, é esse, não. O Senhor diz, não, não é esse. Você olha com os olhos de homem, o mesmo erro de Saul, mas aquele que eu busco tem o coração segundo o meu coração. Porque eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. E quando o jovem pastor chega, Davi se apresenta, então ele é ungido. No mesmo instante que ele chega, é derramado o óleo sobre ele, é ungido como rei de Israel. Bonito a cena anterior a cena da unção, é que Samuel diz assim, não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. É um prenúncio messiânico. Nós vemos isso se consolidar, isso acontecer na cena da ceia eucarística, quando ele reúne ao entorno da mesa os apóstolos, ou seja, a ceia se dá, o sacrifício se dá, fazer isso em memória de mim. Então, o cumprimento daquela cena. Só nos sentaremos verdadeiramente à mesa quando ele chegar, quando o ungido chegar, o Messias, o ungido, né, o Kyrios, quando aquele que for ungido chegar, aí nos sentaremos à mesa. Quando o ungido estiver no nosso meio, nos sentaremos à mesa. Então, o personagem Davi, ele é muito forte para... nós não vamos ver que também não são só rosas em Davi. Nós notemos que em 2 Samuel, né, nós temos também as fraquezas de Davi, né, a sua traição, o profeta que fala a ele, que questiona ele sobre as suas atitudes. Vemos que são vários paralelos, né, várias comparações que são feitas com Davi e outros líderes, né? Enfim, 2 Samuel merece atenção, capítulo 7, com a profecia messiânica, né, que fala do pecado do arrependimento de Davi. O rei procedeu como um homem sensual e cruel, mas soube reconhecer em Natã o enviado de Deus. Então, nem mesmo o pecado lhe fechou o coração. Ele soube ouvir a voz de Deus na sabedoria do profeta. Então é muito interessante isso. Diz Santo Ambrósio, sintetizando o exemplo de Davi para nós, que é importante, é que pecar é comum a todos os homens, mas arrepender-se é próprio dos santos. Então, Santo Agostinho também vai dizer que Davi não é grande porque pecou. Davi é grande porque no seu pecado ele encontrou o caminho para a misericórdia e se tornou um homem de misericórdia. Então, esta é a lição sobre Davi. Então, leiam todas as anotações que estão no texto que vai em apêndice a esse vídeo e até a próxima lição.